Perfeitamente, Manuel. A gente viu ao longo desses dias uma intentona aí do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na entrada, forçando essa ideia da entrada na União Europeia. Hoje, inclusive, fez um vídeo ali clamando para que a União Europeia aceitasse a Ucrânia e assim ele estivesse ali dentro do grupo, dentro do bloco e conseguisse o auxílio dos países. Até que ponto essa entrada é realmente execuível, essa entrada é realmente possível e até que ponto ele só está... fica até a impressão, às vezes, eu gostaria de discutir isso, até que ponto isso é mais para jogar o discurso contra esses países que não estão apoiando militarmente, esses países que não estão enviando tropas ali oficialmente, dizendo que a Ucrânia está fazendo de tudo, está pedindo ajuda, mas não está sendo atendida. Então gostaria de saber mais ou menos esse balanço, até que ponto essa entrada da Ucrânia é realmente possível e até que ponto o Zelensky está usando essa narrativa para conseguir apoio internacional aí da opinião pública. Gabriel, você sabe, a resposta da sua pergunta, ela precisa primeiro passar por um outro acontecimento que vai ajudar o nosso ouvinte, a pessoa que está aí nos assistindo no YouTube, ela vai ter a capacidade de entender muito melhor o que aconteceu, porque eu acho que isso complementa. Ontem se anunciou com toda pompa e circunstância, as redes de televisão, os canais de notícias, nacionais e internacionais, que a Europa ia mandar jatos de combate para a Ucrânia. Tá? Inclusive, vários comentários disseram, nossa, ninguém acredita que a Europa vai parar de falar e realmente vai fazer alguma coisa. A Europa parece um certo partido político brasileiro que vive em cima do muro, não vai para um lado e não vai para o outro. A gente sabe qual é o partido, né, dominante aqui em São Paulo há muito tempo, que tem essa fama de ficar em cima do muro. Mas a Europa parecia que ia mandar os jatos. Aí vamos entender a notícia. Depois os jatos não seriam mandados pela União Europeia, seriam mandados pela Polônia, pela Eslováquia e tinha mais um outro país que eu me esqueci. Aí hoje esses países já confirmaram que não vão mandar os jatos. Por que eram esses países que iam mandar os jatos? Porque esses países têm jatos russos, que é o Sukhoi, tá? E o MiG. O Sukhoi e o MiG são jatos que as forças ucranianas não precisariam de treinamento para usar. Chegou lá, bota o combustível, sobe e parte para o combate. Por que esses países deram para trás? Primeiro, a Eslováquia disse que não tinha jatos suficientes nem para patrulhar seu espaço aéreo. A Polônia não disse nada. Mas no final do dia, eles não vão emprestar os jatos para a Ucrânia porque a Rússia disse que qualquer jato, qualquer equipamento dessa natureza que venha da OTAN, que seja utilizado e que mate tropas russas, será considerado como um ato de agressão da OTAN. Então, esses países que fazem parte da OTAN não vão mandar o equipamento bélico. E aí o xadrez é o seguinte, muitos dos países que fazem parte da OTAN, quase todos, fazem parte da União Europeia. O que o Zelensky quer? Isso é uma questão de inteligência, ele realmente está jogando as cartas da forma mais inteligente possível. Se ele entra na União Europeia, pela norma, pelo tratado da União Europeia, isso significa que ele sendo agredido, a Ucrânia sendo agredida, essa é uma agressão a todos os países da União Europeia. Isso significa que os países da União Europeia seriam obrigados a declarar guerra à Rússia. E se alguns dos países da União Europeia declaram guerra à Rússia, por exemplo, se a França é obrigada a declarar guerra à Rússia, se a Alemanha é obrigada a declarar guerra à Rússia, na verdade essa declaração de guerra também arrasta a OTAN. Porque o artigo 5º do Tratado da OTAN diz que quando um país declara guerra, um país do bloco da OTAN declara guerra a um país de fora do bloco, todos têm que participar da guerra. Então isso é uma estratégia do Zelensky para arrastar Estados Unidos, Grã-Bretanha e França para o conflito militar. Por mais que vários países, eu já acho que já são 8, digam, vamos acelerar aí a entrada da Ucrânia na União Europeia, vamos quebrar as regras, é emergencial. Isso não vai acontecer, porque se acontecer, isso realmente causaria a Terceira Guerra Mundial, ou a Europa iria ter que renegar os seus tratados, e aí ninguém nunca mais acreditaria na palavra da Europa. Então, o Zelensky não vai entrar na União Europeia, porque a entrada na Ucrânia, porque a entrada na União Europeia exige unanimidade de todos os países, e se a Eslováquia, por exemplo, disser não vamos fazer isso porque nós somos um paísinho pequeno, 2, 3 milhões de habitantes, amanhã a Rússia passa um bombardeio aqui e a gente está acabado. Então, isso daí é uma tentativa dele de forçar o apoio militar e, evidentemente, ele sabe que isso também conquista apoio político, porque os cidadãos desses países vão pressionar seus governos, mesmo que eles não adiram à ideia, e isso vai ajudá-lo a fortalecer a sua posição, ao menos na guerra de mídia.